Salve, torcida bicolor! Bora para mais um vídeo. Hoje é dia de matemática, hoje é dia de simulação. Hoje eu vou mostrar o que eu acredito que vai acontecer nos próximos jogos, fazer uma análise realista do que pode acontecer nas próximas partidas. E ao final a gente vai saber: será que o Paysandu nessa simulação fica na Série B do Campeonato Brasileiro? Será que vai ter um rebaixamento? Esperamos que não. Mas vamos fazer essa simulação considerando os próximos jogos, considerando os adversários do Paysandu. Lembrando que nesse vídeo eu vou simular apenas os resultados dos jogos do Paysandu e dos seus adversários diretos. Então, adversários diretos aí eu tô incluindo Ponte Preta, Chapecoense, CRB, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Brusque e Guarani. Só os jogos envolvendo essas equipes para no final a gente ter ali uma noção de quem serão os 4 rebaixados ou quem podem ser os 4 rebaixados e qual a posição esperada do Paysandu neste campeonato. Beleza? Então vem com a gente, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque a gente vai começar essa simulação. É um vídeo pra gente prospectar o que pode acontecer nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aí a tabela de classificação e aqui embaixo de mim estão os jogos que a gente vai atualizando e vai ficando certinho na tabela, tá? Antes da gente começar a falar da rodada 30, a gente tem que lembrar do jogo atrasado que tem entre Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani de São Paulo. Jogo que acontece nessa quarta-feira, 1 hora antes do confronto do Paysandu. E eu vou nessa simulação aqui colocar um empate. Eu acho que é um jogo com cara de empate entre Botafogo e Guarani. São dois times que estão brigando ali contra o rebaixamento. O Guarani não quer sair dessa briga e quer voltar a disputar. E o Botafogo de Ribeirão Preto também não tem uma vida tão tranquila. Acho que o empate é um bom resultado. Ficando o empate, a gente teria todas essas equipes aí, né, desde Ponte Preta até Guarani, com os 30 jogos realizados no Campeonato Brasileiro da Série B. Então agora vamos para a 31ª rodada, que é essa rodada do Paysandu contra a Chapecoense. Rodada que a gente precisa de uma vitória e a gente vai ver como serão os confrontos dos adversários do Papão. Então bora para a 31ª rodada, meus amigos. Não vou ficar conjecturando quantos serão os jogos, tá? Vou colocar uma vitória simples para quem eu acreditar que vai vencer e um empate 1-1 para quando a gente pensar que é empate, beleza? Paysandu e Chapecoense, é claro que eu tenho que confiar na vitória do Papão num confronto contra a Chape, um confronto direto na Curuzu lotada, então vou confiar aí numa vitória do Paysandu pelo placar de 1-0, vou colocar aqui, beleza? Vai atualizar, atualizou aí o Paysandu com isso, pularia para a 13ª colocação na tabela de classificação. Avaí e a América não tá, vamos lá para o outro jogo, Ponte Preta e Ceará. Aqui, meus amigos, eu acredito que o Ceará é favorito neste confronto contra a equipe da Ponte Preta, né? O Ceará jogando em casa, acabou de vir de derrota para a equipe do Sport Recife, então acredito que o Ceará é favorito para esse confronto, sim. Depois a gente tem Botafogo de Ribeirão Preto e Operário. Um confronto em que o Operário ainda sonha com G4. Então vou colocar um empate aqui. Um confronto difícil para o Botafogo de Ribeirão Preto, mas não acho que passa em branco. E no confronto entre a equipe do Ituano contra o Brusque, jogo fora de casa para o Ituano, em casa para o Brusque, confronto direto entre dois adversários que estão na briga. Acho que também é um jogo com cara de empate. O Ituano está se recuperando, o Brusque também precisa de resultado. Guarani e CRB, eu acredito que também tem um cara de empate. Tá? Esses jogos entre as equipes que estão brigando contra o rebaixamento, eu vou colocar com cara de empate ou, né, assim... meus amigos, é meio complicado a gente assumir que um time vai ganhar nesses confrontos. Mas algumas vezes a gente vai assumir isso. Mas nesses dois confrontos aqui eu acho muito com cara de empate para ambos os times. Ficando assim, o Paysandu fecharia em 13º na 31ª rodada. Bora para a 32ª rodada, meus amigos. Aqui já é um confronto da Chapecoense com o Santos. Acredito que o Santos vence, mesmo o jogo sendo na Arena Condá. Aí depois a gente tem o confronto do Brusque contra o CRB. Mais um confronto com cara de empate entre adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Novamente, Ituano e Ceará. Aqui, meus amigos, eu acredito que o Ituano tem chance de vencer, mas o jogo é difícil. Vou colocar um empate também entre Ituano e Ceará. Operário e Paysandu, acredito que aqui a gente não vai ter tanta sorte, não. Espero que a gente consiga pontuar, mas vou colocar a vitória do Operário para a gente não fazer uma análise clubista, né? E aqui, Ponte Preta contra a equipe do Guarani, vou palpitar na vitória da Ponte no clássico contra o Guarani.
Sport e Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui vou palpitar na vitória do Sport. O jogo é na casa da equipe do Sport Recife. Então, tá ficando assim a nossa tabela. O Paysandu mantendo na 14ª posição após 32 rodadas. 33ª rodada, a gente tem Chape e Goiás. Jogo com cara de vitória da Chape. O Goiás aí não vai estar mais brigando tanto por G4. Deve estar no meio de tabela aí. A Chape precisando muito do resultado. A gente tem CRB e Mirassol, um confronto difícil, porque o Mirassol tá brigando por G4 diretamente. Vou colocar vitória da equipe do CRB não, um empate aí, mas dá pro Mirassol conseguir uma vitória eventualmente. Ponte Preta contra Brusque, aqui eu vou colocar a vitória da Ponte, eu acho que a Ponte vai começar a se livrar do rebaixamento nessa rodada. Paysandu e Coritiba, aqui eu vou colocar a vitória do Papão, jogando em Belém. Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do Ituano. Jogo com cara de empate entre essas duas equipes, tá? E Sport e Guarani. Vou palpitar numa vitória do Sport Recife. 33ª rodada. A gente fechando na 14ª posição, de acordo com as nossas projeções. 34ª rodada. E o Paysandu já pega a equipe do Ceará. Aqui eu vou palpitar também na vitória do Ceará, meus amigos. Infelizmente é um confronto muito difícil lá no Castelão. Mirassol contra a Ponte Preta, aqui também vitória do Mirassol. Jogo difícil para a Ponte. O Mirassol querendo essa classificação ali. Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto. Nessa altura o Amazonas já deve estar livre do rebaixamento, tá? Mas eu vou palpitar aqui no empate entre essas duas equipes. Ituano e Santos, vou palpitar na vitória do Peixe contra o Ituano, mesmo jogo sendo em Itu. Brusque e Chapecoense, vou palpitar ali numa vitória do Brusque. Também acho que considerar somente que o Brusque vai empatar não é certo. O Brusque vai conseguir algumas vitórias nessa reta final. Coritiba e CRB, eu vou palpitar no empate novamente, pensando que a equipe do Coritiba, né, vai estar ali no meio de tabela, o CRB precisando do resultado. Guarani, Novo Horizontino, vitória do Novo Horizontino. Deixa eu colocar aqui o que eu falei, 1-0 aí para o Novo Horizontino. Fechamos ali a 34ª rodada com o Paysandu na 14ª colocação, de acordo com as nossas simulações. 35ª rodada, vamos lá então. Chapecoense e Novo Horizontino brigando pelo resultado, brigando pela classificação. Vou colocar aqui um empate 1-1. Goiás e Guarani, vitória do Goiás, botar ali 1-0 para a equipe do Guarani. Ituano e CRB, jogo complicado, com as duas equipes precisando de resultado, mesma coisa. Não acho que o Ituano vai só perder, então eu vou colocar uma vitória da equipe do Ituano contra o CRB. Ceará, não, aqui não, Ponte Preta e Paysandu, vou colocar, meus amigos, uma vitória, vou colocar um empate, tá bom? Um empatezinho de Paysandu e Ponte Preta, também é um confronto difícil para as duas equipes. Brusque contra Botafogo de Ribeirão Preto, aqui eu vou palpitar na vitória nenhum dos dois, vou colocar um empate. E é isso, fechando essa rodada 35, Paysandu na 14ª posição ainda, de acordo com as nossas projeções. Chegamos na 36ª, nossa antepenúltima rodada, e a gente tem Botafogo de Ribeirão Preto contra o Ceará. Vou colocar aqui, meus amigos, um empate também. O Ceará precisando do resultado, o Botafogo também. Vou colocar um empate, jogar na casa do Botafogo. América Mineiro e Ituano, vitória do América Mineiro. Vamos continuar aqui, CRB contra o Goiás. Aqui eu vou colocar a vitória do CRB jogando em casa. Jogo complicado aí para o Goiás. Vila Nova e Ponte Preta. O Vila Nova talvez ainda esteja sonhando com acesso. Vou colocar aqui uma vitória do Vila Nova. Paysandu e Brusque. Aqui a gente precisa conseguir essa vitória em casa. Então vou colocar uma vitória do Paysandu em casa. 1-0 contra a equipe do Brusque. O Guarani jogando contra o Amazonas. Vou colocar um empate em 1-1. E o time do Sport contra a Chapecoense, eu vou colocar aqui uma vitória do Sport. Nessa projeção aqui, o Paysandu já pula para a 11ª colocação, tá, meus amigos? 43 pontos. Eu acho que essa pontuação já salva. E como eu falei para vocês aqui, tá? Essa pontuação para mim já salva. Lembra que o Avaí tá aparecendo aqui, porque o Avaí tá com 30 jogos só. A gente não tá atualizando os jogos do Avaí. Muito provavelmente o Avaí estaria com mais pontos. Beleza? Tem que focar aqui nessa nossa análise somente nos times que estão brigando atualmente contra o rebaixamento. Vamos para a nossa penúltima rodada, rodada de número 37.
rodada de número 37. Vamos colocar aqui Ituano e Vila Nova. Vou colocar aqui um empate, mesmo achando que o Vila Nova é favorito, mas vou colocar o empate aqui para colocar um pouco mais de pontuação para o Ituano. O time da Ponte Preta enfrenta o Sport Recife. Vou colocar aqui uma vitória da Ponte também, não dá para considerar somente derrota. Aqui a Ponte já saiu da briga, já foi para 45 pontos. Tudo bem que eu já falei aqui, já expliquei a situação. Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do Avaí. Vou colocar uma vitória do Botafogo de Ribeirão Preto. Novo Horizontino e Paysandu, vou colocar uma vitória do Novo Horizontino, que está brigando pelo acesso ali em cima. Santos contra a equipe do CRB. Eu vou colocar aqui uma vitória do Santos. Chapecoense contra a Coritiba, vou colocar aqui uma vitória da Chape. Uma vitória da Chape. E Brusque contra a equipe do Guarani. Aqui eu vou colocar uma vitória do Brusque. E basicamente é isso. Vamos para a nossa última rodada aqui, galera. O Paysandu já está em 12º. Ainda está com risco de rebaixamento. Não, ainda está com risco de rebaixamento, porque o CRB ficaria com 40 pontos. E eu acho que a nossa análise está bem realista, tá, galera? Em relação aos times que estão aqui na zona, perto da zona de rebaixamento. Eu vou tirar aqui, vou botar algumas vitórias aqui pro Avaí e pro Coritiba. Só para eles saírem dessa nossa projeção, porque senão fica algo que parece não realista. Vou botar aqui uma vitória pro Avaí. Vou colocar aqui uma vitória para o Amazonas. Para eles saírem dessa nossa projeção aqui. Uma vitória pro Goiás. Rapidola. Para a gente poder fechar a projeção e ver realmente quem é a galera que vai estar de fato brigando contra esse rebaixamento, que nesse momento são essas equipes que parecem estar nessa briga. Vou colocar aqui uma vitória para a equipe do Coritiba e tirar essa galera que está aparecendo aqui na tabela por uma questão de não estar simulando os jogos deles no momento, tá? Mas é isso, já já a gente volta para a continuidade. E para fechar aqui a nossa tabela, vamos colocar como ficaria na última rodada de Campeonato Brasileiro, tá bom? Dei uma ajeitada ali pra galera que não tá brigando não ficar ali nesse meio de tabela. E vamos ver como é que ficaria a última rodada do Campeonato Brasileiro. CRB contra o Operário, acredito uma vitória do CRB na última rodada, precisando de resultado. Coritiba contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Vou colocar aqui, meus amigos, um empate entre essas duas equipes, tá? Apesar de que o Coritiba não estaria brigando por nada e o Botafogo precisando de uma classificação, de se manter na Série B. Paysandu e a equipe do Vila Nova. Vou colocar um empate difícil na Curuzu também, né? O Vila Nova que sempre é um adversário que dá trabalho. O Paysandu tem conseguido vencer a equipe do Vila Nova nos últimos confrontos. Eles devem estar com isso engasgado. Guarani contra a equipe do Ceará. Vou colocar aqui um empate. Tá bom? Vou colocar aqui um empate também no confronto. E agora a gente tem Mirassol e Chapecoense. Vou colocar aqui vitória do Mirassol. Ituano contra o Amazonas. Vou colocar aqui uma vitória do Ituano. América contra Brusque. Vitória do América. E Avaí contra a Ponte Preta. Um empate entre essas duas equipes. Então, meus amigos, pela nossa simulação de Campeonato Brasileiro da Série B, a gente teve assim, basicamente, o Paysandu ficando na 14ª colocação, a Ponte em 13º, e a pontuação para salvar sendo 42 pontos. É uma análise que eu vejo bem realista, não coloquei o Paysandu vencendo todos os jogos em casa, coloquei ali um empate contra a Ponte Preta. É uma avaliação que eu faço que realmente é realista. E eu quero saber de você, se você considera essa minha avaliação realista, se você considera essa minha simulação muito pessimista, muito otimista. Deixa aí nos comentários, eu quero ler a sua participação. É isso, galera, foi esse o vídeo de hoje. Valeu!